Bem, no exercício número 3 diz o seguinte: considera a equação, temos esta equação, nós podemos representar esta equação, estão a dizer que é o quê? É M, não é? É um gás, mais N, também é um gás, para dar o quê? O, também é um gás, ok? Observa-se experimentalmente que duplicando a concentração de N2, tanto eu vou escrever algo como um auxílio, né? Eu tenho ensinado aos estudantes que podemos ter concentração e podemos ter o quê? Velocidade. Então, em termos teóricos, se a concentração de um duplicar, então, neste caso, duplicar, e a velocidade também duplicar, então a ordem acaba sendo o quê? Acaba sendo 1, ou seja, é primeira ordem. Mas se a concentração duplicar e a velocidade quadruplicar, então a ordem acaba sendo quanto? 2, segunda ordem. E se a concentração duplicar e a velocidade manter-se constante, ou seja, não muda, então a ordem acaba sendo o quê? A ordem acaba sendo 0. Então é isto que nós vamos usar para matar este exercício. E eles estão a dizer que, olha, experimentalmente verificou-se que a concentração de N, vamos escrever aqui, NH, a sua concentração fez o quê? A sua concentração duplicou, ou seja, 2 aqui, podemos colocar aqui X, porque nós queremos determinar os coeficientes, não é? Então, a concentração dele duplicou. E a velocidade de formação de O4 quadruplicou. Então, estamos a dizer, a sua velocidade fez o quê? Quadruplicou. Feito isto, nós já sabemos que as bases são diferentes, então teríamos que 2 elevado a x vai ser igual ao quê? A 2 elevado a 2. Então, o nosso x vai ser igual a 2. Ou seja, para o n, nós temos o coeficiente 2, que é segunda ordem. E vamos proceder. Estão a dizer que duplicando-se a concentração de M, quando nós duplicamos a concentração de M, observem, estão a dizer que a concentração de M está a duplicar, vamos colocar aqui um Y. Então, esta concentração está a duplicar, e o que acontece com a sua velocidade? A velocidade não afeta, não muda, então temos esta situação. Se a velocidade não muda, é constante, então a ordem desta aqui é 0, usando esta pequena teoria que nós temos aqui, ou seja, o nosso M, a sua ordem é 0. Então, a partir daqui, nós podemos sim dizer qual seria a lei da velocidade. Por quê? A lei da velocidade seria o quê? Constante vezes a concentração do quê? De M vezes a concentração de N. Mas nós já temos os coeficientes. O coeficiente de M é 0 e o coeficiente de N é o quê? É 2. E sabemos muito bem que todo número elevado a 0 é 1. Então, isto aqui, tudo isto é 1, e nós ficamos apenas com velocidade igual a constante vezes a concentração de N2, e ficamos com a alternativa, tanto a alternativa B, onde vem constante vezes a concentração de N ao quadrado. Então, a alternativa B é que é a alternativa certa, é questão de prestarmos atenção, ok? Matamos este exercício. Bem, no exercício número 5 estão a dizer o seguinte: um equilíbrio envolvido na formação de chuva ácida está representado pela reação. Então, primeiro vamos escrever a nossa reação. A nossa reação, temos aqui o dióxido de enxofre, não é? Todos são gases, então vamos deixar o estado de agregação com oxigênio para formar o trióxido de enxofre, não é? Esta reação já está acertada, falta-nos aqui colocar o 2. Esta é que é a nossa reação. Ora, o que é que eles estão a dizer? É um recipiente tanto de 1 litro. Então, estamos a dizer que o nosso volume aqui é igual ao quê? Igual a 1 litro. Este é o primeiro passo. Foram misturados 6 moles de dióxido de enxofre. Então, nós estamos a dizer que dióxido de enxofre, o número de moles de dióxido de enxofre, ok? É igual a quanto? A 6. Por outro lado, temos tanto 5 moles de oxigênio e temos o número de moles de quê? De oxigênio, que é igual a quanto? Que é igual a 5. Temos aqui o volume de 1 litro, ok? Seguindo, estão a dizer, depois de algum tempo, se dizem que é depois de algum tempo, logo, nós aqui podemos dizer que é o início. Isto aqui era inicial. Depois de algum tempo, o que aconteceu aqui?
o sistema atingiu o equilíbrio e o número de moles do trióxido de enxofre, nesse caso no equilíbrio, aqui, vamos dizer que é equilíbrio, o número de moles de trióxido, que é esse O3, foi de quanto? Foi de 4 moles. Então estão a dizer, determina o valor aproximado tanto da constante de equilíbrio. Então como é que nós determinamos a constante de equilíbrio nessas situações, tendo estes dados que nós temos aqui? Muito simples. Para nós determinarmos a constante de equilíbrio, a primeira coisa que nós temos de fazer é converter de vez, para facilitar o nosso cálculo, esses números de moles em concentração, porque vocês sabem muito bem que constante de equilíbrio em termos de concentrações há necessidade de converter o número de moles para a concentração. E nós sabemos muito bem que a concentração, vamos calcular de dióxido, e todos eles é o que? É número de moles sobre o volume. Como o volume é 1, para dióxido seria o que? Seria 6, ok? Moles dividir por 1 litro, que vai dar 6 molares, ou 6 moles por litro. Por outro lado, teríamos de calcular a concentração de quem? De oxigênio, que também usando a mesma fórmula, seria número de moles por volume, e isso aqui vai nos dar quanto? 5 molares, que é moles por litro. E também teríamos de calcular a concentração de quê? De SO3, não se esquecendo que está no equilíbrio, que seria 4 moles, né? Dividir isto aqui por 1 litro, que vai nos dar tanto 4 molares. Essas são as concentrações calculadas. Passo número 2. Como nós já calculamos as concentrações, temos de observar em exercícios que eles dizem que no início tinha tanto, após o equilíbrio tinha tanto, então nós temos de estabelecer um equilíbrio aqui no início desta reação, no início, tanto durante a reação e depois da reação que é no equilíbrio. Então, como nós temos aquela nossa reação, podemos aqui escrever inicial, ok? Inicial, aqui variação da concentração, depois aqui temos tanto a concentração no equilíbrio, ok? Temos isto aí. No início, o que nós vamos encontrar? Podemos criar algo assim para nos facilitar, fazer isto, ok? As concentrações. Então nós temos as nossas concentrações. A primeira concentração que nós vamos colocar aqui, podemos dividir esta parte assim. A primeira concentração é do reagente, mas vejam que o nosso reagente, este reagente aqui, tem o 2 aqui. Então, temos de ter em conta esses coeficientes. Nós vamos colocar aqui 2, a concentração do reagente, que é de S2. E aqui vamos colocar a concentração do oxigênio, O2. E aqui vamos colocar a concentração de trióxido. Mas o trióxido tem quanto aqui? Tem 2. E aqui tem 2. Esses parâmetros nós não podemos esquecer. Então, colocando os dados que nós temos, no início, o dióxido de enxofre tem quanto? Tem 6. Já calculamos. O oxigênio tem quanto? O oxigênio tem 5. Então, antes de ocorrer a reação, ou no início da reação, é porque nós não temos produto. Então, o nosso produto é 0. E o passo a seguir, disseram que no equilíbrio nós tínhamos o trióxido de enxofre. Mas tínhamos quanto trióxido de enxofre? Tínhamos 4, que nós já calculamos. Então, o que nós temos de fazer é encontrar o valor da variação para depois encontrarmos tanto esses valores aqui, calcularmos constante de equilíbrio. Vejamos, se aqui tinha 0 para 4, variou quantas vezes? 4. Então, na variação tem 4. Vamos usar este valor para achar o valor daqui, tendo em conta proporções estequiométricas. Este é 1 que tem aqui e este 2 que tem aqui. Então, o que nós fizemos? Aqui vejam que tem 2, aqui tem o quê? Tem 2, aqui tem 1. Então, fizemos 4 vezes 1, dividimos por 2. Aqui 4 vezes 2, dividimos por 2, que é proporção estequiométrica. Então, 4 vezes 1, 4 dividir por 2, aqui dá 2. 4 vezes 2 é 8, dividir por 2 daqui dá quanto? Dá 4. E nós sabemos que o reagente é consumido, por isso tem sinal negativo, aqui sinal negativo e aqui sinal é positivo. Então, 5 menos 2 dá-nos quanto? O sinal poderia ficar aqui, não é? Tanto para não parecer que é menos 5 com 2, não. 5 menos 2 dá quanto? Dá 3. E 6 menos 4 dá-nos 2. Então, tendo isto, nós agora vamos expressar a constante de equilíbrio da nossa reação mãe, ok? Estamos a falar desta reação inicial que nós escrevemos. Então, expressando a constante de equilíbrio daquela nossa reação, fica o quê? Kc será igual
a concentração tanto dos produtos que do trióxido, mas elevado a quanto? A 2. Isso aqui dividir pelos reagentes. O nosso reagente é o quê? O dióxido elevado a 2 vezes a concentração do oxigênio elevado a 1. E, feito isto, agora vamos substituir os nossos valores. Nós vamos substituir esses valores no equilíbrio, ok? Vejamos, este aqui tem quanto? Tem 4, mais 4 ao quadrado. E este dióxido tem quanto? 2 ao quadrado, vezes quanto? Vezes 3. Tanto resolvendo em cima, teríamos 16. Dividir por quanto? Dividimos por 4 vezes 3. Podemos simplificar o 16 por 4, o 4 também por 4, e nós teríamos a nossa constante, não é? Constante de equilíbrio seria igual a quanto? Seria igual aqui, como dividimos por 4, dá-nos 4, e embaixo 4 dividido por 4 é 1, fica apenas 3. Isto aqui vocês podem realizar nos cálculos, fazer isto, por exemplo, aqui 3, temos aqui 1 vezes este 3, menos, dá-nos 1, aqui vírgula, colocamos aqui 0, depois ficamos aqui 3, vai nos dar quanto? 9 e assim sucessivamente. Quer dizer que aqui vai aumentando 3, 3, 3, ok? Logo, nós teríamos aqui o nosso resultado 1,33. Se nós formos a voltar nas nossas alternativas, não é? Encontramos a alternativa tanto D, ok? Que tem 1,33, então nós aqui temos a alternativa correta D, ok? Bem, para nós fecharmos a nossa conversa de hoje, temos o número 6 que diz o seguinte: dadas as seguintes afirmações. 1. Durante o equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à da reação inversa. 2. Antes de atingir o equilíbrio químico, a concentração dos reagentes diminui e a dos produtos aumenta. 3. Atingido o equilíbrio, a concentração das substâncias intervenientes na reação permanece constante. 4. Um exemplo de uma reação de equilíbrio é a que ocorre entre H2 e I2 na formação deste aqui. As afirmações corretas são, vamos analisar. 1. Durante o equilíbrio químico, a velocidade da reação direta e inversa são iguais. Esta alternativa é verdadeira. É verdadeira porque vocês viram, por exemplo, que se temos um gráfico, digamos este gráfico, em que o nosso reagente, aqui podemos ter concentração, né? Aqui podemos ter caminho da reação, pode ser o tempo, por exemplo, em que o reagente pode fazer isto e o produto pode fazer isto aqui. Vejam que neste ponto aqui, a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Só neste ponto, ou seja, neste extremo em que as duas velocidades direita e inversa igualam-se, nós temos o estado de equilíbrio. Então é verdadeiro. 2. Antes de se atingir o equilíbrio químico, a concentração dos reagentes diminui e a dos produtos aumenta. Isso é óbvio, né? Se o equilíbrio ainda não atingiu, está sendo processado, é porque a concentração dos reagentes vai ser consumido e a dos produtos vai aumentando cada vez mais, até que o processo pare, ok? Então temos aqui 3, esse também é verdadeiro, ok? 3, atingido o estado de equilíbrio, que é neste ponto, a concentração das substâncias intervenientes na reação permanece constante. Sim, também é verdade. As concentrações ou a quantidade da matéria aqui, quando atingimos o estado de equilíbrio, é constante, ok? É verdadeira também. 4, um exemplo de uma reação de equilíbrio é a que ocorre entre hidrogênio. Então temos este hidrogênio, mais o que? Mais iodo, na formação tanto de iodeto de hidrogênio, que é este aqui. Então, isto aqui também é verdadeiro, porque é uma reação típica que ocorre no equilíbrio químico. Então, temos aqui todas as alternativas estão certas. E desta forma nós fechamos esta primeira parte que tem a ver com cinética e equilíbrio. Para quem quiser, por favor, pode nos seguir nas nossas plataformas, principalmente numa das plataformas que nós usamos, em que temos todos os vídeos e alguns exames resolvidos de forma bem personalizada, e não só vocês vão realizar testes lá, ok? Se subscrevam no canal para ter mais informações e nos vemos no próximo vídeo.